Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia! Hoje, 12 de fevereiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins. Deus, um delírio. O livro de Richard Dawkins. Com este, o 12º vídeo, 12 vídeos. Estou aqui fazendo uma análise acerca do maravilhoso livro Deus, um delírio. E começamos, obviamente, estudando a capa, tudo que está aqui, a contracapa por completo, e estamos agora entrando no livro. Estamos na página 12. Comecei aí a falar sobre os textos presentes na página 12, porque o Richard Dawkins fez uma referência ao apologista cristão C.S. Lewis. Então estou ainda na página 12 e estou mostrando aqui como pensava o C.S. Lewis. E aqui está o livro dele principal sobre o cristianismo. Cristianismo puro e simples. Muito bem, então veja, começamos a mostrar passagens aqui, o C.S. Lewis defendendo as doutrinas do cristianismo, do 6º vídeo, aí 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e agora o 12º vídeo. 6 vídeos trazendo aqui passagens deste livro aqui, de C.S. Lewis. Então, vamos continuar aqui, trazendo mais um assunto aí do interesse dos cristãos, não é? 2 marcas aí do cristianismo, mais 2 loucuras do cristianismo, defendidas aqui pelo C.S. Lewis, e vamos novamente aí estudar isso. Então veja, C.S. Lewis. Aqui, Deus, um delírio. Então vamos aqui novamente à página 12. Página 12 do livro aqui de Richard Dawkins. Quando ele trata aqui do C.S. Lewis. Então vamos lá, aqui está. Vou ler apenas aqui, o que está aí, acima. A referência dele, ao C.S. Lewis. Então vamos lá. O Dawkins diz assim: esse é um dos truques. Que truque? A que truque ele se refere? A que truque? É porque ele diz, cuidado com as pessoas que dizem, eu era ateu, mas hoje sou cristão. Que é o caso aí do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele dizia que na adolescência ele havia sido ateu. E depois ele se converteu ao cristianismo. A igreja dele, a igreja anglicana, igreja cristã anglicana, lá na Inglaterra. Então, o Richard Dawkins está dizendo assim, cuidado com essas pessoas. Então ele diz aqui, que esse é um dos truques. É quando uma pessoa diz, eu era ateu e hoje sou cristão. Isso aí é um truque. É o que diz aqui o Richard Dawkins. E ele tem razão. Ele diz assim, esse é um dos truques mais velhos no livro, que ele vai mostrar aqui no livro. Um truque adotado por apologistas da religião, desde C.S. Lewis, olha aí, até hoje. Então, apologistas da religião, e aqui no caso do cristianismo, pastores evangélicos aí, alguns dizem que eram ateus, hoje são cristãos. Então, muito cuidado com essas pessoas. E continua aqui o Dawkins. Serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade. E é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Então, vamos aqui.
Vamos analisar mais aqui dois temas do cristianismo que são irracionais, mas são do cristianismo. E aqui, por incrível que pareça, o C.S. Lewis vai tentar defender aqui. No fundo, tenho certeza absoluta de que o próprio C.S. Lewis não concordava com o que está aqui, que vamos ver agora, sobre dois assuntos aí do cristianismo. Então, o Richard Dawkins, o que é que ele diz? Ele diz aí que você deve ter cuidado, muito cuidado, quando um apologista cristão diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. E ele diz que esse discurso, que é um discurso totalmente sem consistência, ele diz que esse discurso dá muita credibilidade a pessoas que não têm conhecimento sobre as doutrinas do cristianismo, entendeu? O Dawkins diz que isso dá credibilidade quando uma pessoa leiga, por exemplo, uma pessoa que não conhece o cristianismo, uma pessoa que não conhece as doutrinas cristãs, quando ela ouve aqui alguém dizer, no caso aqui o C.S. Lewis, que ele era ateu e que ele se transformou em cristão, a essa pessoa leiga cristã dá crédito aqui ao C.S. Lewis. Isso dá credibilidade. Só que é uma fantasia que a pessoa leiga está abraçando. Porque nada de novo houve, nada de novo apareceu para que uma pessoa diga: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Nada de novo apareceu. É apenas um discurso falso, que não tem credibilidade alguma. E aí o Richard Dawkins diz: fique de olho nessas pessoas. Então veja, uma pessoa leiga, veja, um cristão leigo em cristianismo, é cristão porque nasceu numa família cristã, então por isso ele é cristão. Mas ele não conhece as doutrinas do cristianismo, ele não conhece a história do cristianismo. Aí quando ele pega um livro assim, aí ele vê o livro de C.S. Lewis aqui, Cristianismo Puro e Simples, aí o cristão leigo, ele dá credibilidade a isso. Ele diz assim: o C.S. Lewis era formado em teologia, ele se formou em teologia, então ele sabe, ele é formado em teologia. A pessoa leiga diz isso. Só que essa mesma pessoa leiga, ela não consegue enxergar que doutores em teologia, muitos doutores, com mais conhecimento em teologia do que o próprio C.S. Lewis, já dizia o contrário, que as doutrinas do cristianismo são um absurdo. Não há como você defender, entendeu? Então, eu já mostrei aqui dois, que é o Richard Dawkins, que é doutor em teologia, sabia muito mais teologia do que o C.S. Lewis. O primeiro está vivo, que é o Bart D. Ehrman, doutor em cristianismo, professor há mais de 40 anos em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O Bart D. Ehrman, teólogo, doutor em cristianismo, em teologia e doutor em história e especialista na língua grega. A língua que foi utilizada para a criação dos textos do Novo Testamento. Então, o Bart D. Ehrman domina também a língua grega. Ele domina o Novo Testamento na própria língua original grega. Então, o Bart D. Ehrman sabe muito mais de teologia do que o C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele se formou em Oxford, no Reino Unido, formou-se em letras e em teologia. Apenas ele se formou em teologia. Ele nunca trabalhou com teologia. Já o Bart D. Ehrman
trabalha com teologia há mais de 50 anos, 40 anos como professor de cristianismo. Então, muito mais sábio em teologia do que o C.S. Lewis. E o Bart de Ehrman, nos livros dele, ele abandonou o cristianismo. Apesar de ser professor em cristianismo, abandonou a crença cristã dele. E ele critica com maestria as doutrinas do cristianismo. Então veja, um doutor em teologia criticando as doutrinas do cristianismo. Já o C.S. Lewis, que não era doutor em teologia, nunca estudou a fundo teologia, o C.S. Lewis elogiando as doutrinas do cristianismo. Então, viu aí? E vou trazer aqui mais um. Aqui eu já mostrei o Rubem Alves, aqui está. O Rubem Alves, um livro de Gonçalo Júnior, e aqui é Uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves. Rubem Alves, brasileiro, já mostrei aqui. Ele nasceu em Boa Esperança, em Minas Gerais. Ele se formou em teologia em Campinas. Depois ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Minas Gerais, pastor. Depois ele foi aos Estados Unidos, ele fez mestrado e doutorado em teologia. Além disso, ele é doutor, morreu, Ele era doutor em filosofia e ainda formado em psicanálise. Então veja, o Rubem Alves aqui, brasileiro, ele sabia muito mais, veja bem, ele conhecia muito mais as doutrinas do cristianismo do que o C.S. Lewis. Você entendeu? Repito, o C.S. Lewis apenas cursou teologia. Ele não estudou a fundo teologia. Você entendeu? Ele nunca foi pregador, nunca. Ele apenas se formou em teologia. Já o Rubem Alves, doutor em teologia, foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Sabia muito mais teologia do que o C.S. Lewis, pois nos livros de Rubem Alves ele dizia que a teologia cristã é um edifício construído sobre absurdos. Olha aí, ele dizia que as doutrinas do cristianismo são ideias doidas. Ideias doidas. Ele abandonou o cristianismo. Então sabia muito mais teologia do que o C.S. Lewis. O Rubem Alves, inclusive, foi professor de filosofia, além da teologia. Entendeu? Então vou aqui trazer duas passagens dele neste livro maravilhoso, que é uma biografia dele, só para você entender o que ele diz sobre as doutrinas do cristianismo. Ele faz um discurso aqui contrário ao do C.S. Lewis. Então aqui na página 163, aqui está, olha aí, página 163. Aqui, o Rubem Alves, ele mostra o arrependimento dele por algum dia ter sido cristão, ter defendido as ideias do cristianismo. Ele prova isso aqui. Então vou ler, veja o que ele diz em relação ao tempo em que ele era cristão. Veja como ele está arrependido. Ele diz assim: onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mas que vergonha! O que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Olha aí. Ele está dizendo ideias doidas, referindo-se às ideias da teologia cristã. E aqui, na página 145, entre outras coisas, ele diz assim: a teologia cristã, veja, a teologia cristã
é um edifício construído sobre o absurdo. Viu aí? Então veja, um doutor aqui em teologia, que tinha mais conhecimento do que C.S. Lewis, criticando aqui as doutrinas do cristianismo. E aqui o C.S. Lewis, aqui, ao contrário do Rubem Alves, ele elogiando as doutrinas do cristianismo. Entendeu? Então vamos mostrar aqui duas ideias do cristianismo, duas moralidades, entre aspas, que são irracionais. E aqui o C.S. Lewis, por incrível que pareça, tenta defender isso aqui. Mas no fundo eu tenho certeza, nem ele mesmo acreditava nisso. Então vamos aqui ao estudo dos temas de hoje. Duas grandes ignorâncias do cristianismo. Então vamos aqui. Nas páginas 126 do livro, dele aqui, ó, página 126 e página 134. As duas bobagens propagadas pelo cristianismo, e você vai concordar comigo, até mesmo os cristãos não seguem isso aí. Essas duas moralidades cristãs, que na verdade são ideias doidas. E vamos explicar isso. Quais são as duas aberrações aí do cristianismo, que o cristianismo propaga como virtude? Duas: a castidade e a virgindade. Você já percebeu, né? Que você vai ouvir aqui sobre infantilidades, ideias doidas do cristianismo, ideia doida sobre castidade e ideia doida sobre virgindade. Você entendeu? E é isso aqui que o C.S. Lewis tenta defender. Então vamos lá. Na página 126 do livro dele, aqui, na página 126, ele escreve assim, C.S. Lewis: a castidade, escute bem, a castidade é a menos popular das virtudes cristãs. Porém, não existe escapatória. A regra cristã é clara: ou o casamento com fidelidade completa ao cônjuge, ou a abstinência total. Então aqui ele está dizendo que a castidade, temos a castidade no homem e temos a virgindade na mulher. Duas aberrações do cristianismo, ideias errôneas do cristianismo sobre o que é castidade e virgindade. Repito, a quase totalidade dos cristãos, são 2 bilhões de cristãos na Terra hoje. A quase totalidade não dá atenção a essas ideias doidas do cristianismo. Dizem-se cristãos, mas não seguem isso aí, porque castidade e virgindade ferem a natureza humana. Castidade e virgindade são coisas antinaturais, contra a natureza do homem. Então você não pode elogiar elementos que são contrários à natureza humana. Você não pode elogiar, mas o cristianismo elogia, por causa da visão errônea sobre castidade e virgindade. Então ele diz aqui no início que a castidade, ele diz, é a menos popular das virtudes cristãs. Ele está dizendo porque a castidade, ninguém liga para ela. Mesmo sendo cristão, ele diz aí que é a menos popular. Ele diz, e veja mais, ele diz, é a menos popular das virtudes cristãs. O cristianismo, veja, os cristãos que formaram a teologia cristã, pessoas completamente doentias. Por exemplo, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, pessoas doentias. Então, pessoas que formaram as doutrinas cristãs eram pessoas que não tinham a menor ideia do ser humano, não conheciam a essência do ser humano. Então, diz aqui que dentro do cristianismo, castidade e virgindade são tratadas como virtudes cristãs. Veja bem,
Olha o primeiro erro aí. Castidade e virgindade, virtudes. Ora, na verdade, castidade e virgindade não são virtudes. Não são coisas que você deve pregar nem elogiar. Ao contrário, castidade e virgindade são coisas contrárias à natureza humana. Por quê? Porque castidade e virgindade, veja bem, os dois termos significam a não prática de sexo, a não prática de relação sexual, castidade e virgindade. Só que, biologicamente, o homem é um animal sexuado. Qualquer cientista no estudo do homem sabe disso. Richard Dawkins, que era biólogo, com maior razão ainda. Qualquer biólogo sabe que o ser humano é um animal sexuado. Nasceu para fazer sexo. Então, se o ser humano é um animal sexuado, ele nasceu para fazer sexo, então é um absurdo a castidade e a virgindade. São coisas absurdas, porque elas negam a prática de sexo, entendeu? Um homem casto é aquele que não faz sexo. A virgindade, uma mulher virgem, é aquela que não faz sexo. Então, castidade e virgindade é a não prática da relação sexual. Logo, é contra a natureza humana. Você entendeu? Mas o cristianismo, em sua loucura, defende a castidade e a virgindade, colocando como virtudes duas coisas ofensivas ao ser humano. Repito, 2 bilhões de cristãos na Terra, a quase totalidade, não segue isso aqui, a castidade e a virgindade. A quase totalidade dos cristãos. E essa quase totalidade que não segue isso aqui está correta, porque o homem é um animal sexuado. Muito bem. E na página 126 do mesmo livro, C.S. Lewis, ele diz assim, o objetivo, veja o que ele diz, o objetivo biológico do sexo são os filhos. Veja, ele está dizendo que o objetivo biológico do sexo são os filhos. Por que ele diz isso? É porque por meio do sexo é que vem a procriação, né? Um homem com uma mulher praticam relação sexual e ali vem os filhos, não é? A procriação. É por isso que ele diz que o objetivo biológico do sexo são os filhos. Mas eu tenho que explicar uma coisa aqui, que ele não diz. Por o sexo, ele diz que o sexo o objetivo biológico do sexo são os filhos. Isso aí é apenas um dos objetivos, porque o sexo são dois objetivos. A procriação é os filhos, a procriação. E o outro, o prazer sexual, o orgasmo. Entendeu? Quando você vai fazer sexo com alguém, você procura o prazer, você quer obter o prazer. Seu corpo pede, seu cérebro pede que você faça a relação sexual. É um desejo natural do homem, lindo e maravilhoso. Qualquer cientista sabe disso, que o sexo é uma coisa prazerosa e faz muito bem à saúde, o sexo. E aí o orgasmo, o prazer. Então, sexo, quando você trata de sexo, são duas coisas aí acompanhando o sexo. A procriação e o prazer, o orgasmo. E, em muitos casos, só mesmo o prazer, o orgasmo. Por exemplo, um homem, quando quer fazer sexo com uma mulher, o esposo quer fazer sexo com a esposa, a família dele já é grande, ele tem 5 filhos, ele não quer mais filhos, veja, ele não quer mais filhos. Então, quando ele procura a mulher para fazer sexo,
ele vai apenas pelo prazer, porque ele não quer mais filhos. Ele vai pelo orgasmo e não pela procriação. Viu aí? Em muitas situações e a quase totalidade, o sexo, procura-se o sexo para obter prazer, orgasmo e evitar a procriação. Entendeu? Então, quando se trata de sexo, são dois fatores, dois objetivos. O primeiro, a procriação, não é? A criação de filhos. E o segundo, o prazer, o orgasmo. Certinho? Então vamos aqui. Muito bem. Agora veja uma coisa aqui. Vamos lá. Você quer sair, Frida? Quer? Ou não? Hein? Quer sair? Quer? Só um momento. Peraí. Vamos lá. Aí, vai lá, vai lá. Vai ou não vai? Eu vou fechar então. Saiu não. Muito bem. Agora vamos aqui à página 134. Na página 134, ele escreve assim, C.S. Lewis: podemos ter certeza de que a castidade perfeita não será alcançada pelo mero esforço humano. Você tem que pedir a ajuda de Deus. Veja aí. Veja a ingenuidade do que diz aqui o C.S. Lewis. Ele diz assim, ele incentivando pessoas a serem aí castas, né? A serem virgens. Ele dizendo, podemos ter certeza de que a castidade perfeita não será alcançada pelo mero esforço humano. Você tem de pedir ajuda de Deus. Veja que ignorância. E esse homem aí, C.S. Lewis, dizendo que na adolescência foi ateu e hoje ele é cristão. Nem ele mesmo acreditava no que ele escreveu neste livro sobre o cristianismo. Então veja, em primeiro lugar, veja aí, ele aqui incentivando, às vezes, a pessoa a ser casta, incentivando um homem a ser casto e uma mulher a ser virgem. Veja aí. E ele dizendo aqui que isso é difícil. Claro que é. Por quê? Porque o sexo, o desejo sexual, a libido, é uma coisa natural do homem, é uma coisa natural da mulher. Então, é óbvio que isso é loucura, você dizer que um homem, se não se casa, ele não pode fazer sexo. A mulher, se não se casar, não pode fazer sexo. Isso é uma loucura, porque você está impedindo a realização de um desejo natural do ser humano, a relação sexual com responsabilidade. Então veja, ele diz aqui que é difícil mesmo um homem se manter casto e a mulher se manter virgem. Claro que é difícil, porque o desejo sexual é natural da pessoa. O errado é você fixar regra proibindo o sexo. Isso é que é errado, é contra a natureza. Entendeu? E ele diz aqui, se ficar difícil, você deve pedir ajuda de Deus. Olha, que ignorância, né? Deus algum existe? Deus algum quer saber se alguém é virgem ou se alguém é casto? Deus algum existe? Deus algum quer saber disso? Você entendeu? Na verdade, o sexo, isso é que é verdade, o sexo faz parte da natureza humana. Então, nascemos, o ser humano nasceu. Quer sair, Frida? Vá. Frida, vai lá, vai, eu vou fechar a porta. Aí você não vai sair não, vai. Quer não. Então veja, você está entendendo aí, não é? Então veja, vamos lá. Então, o sexo é a coisa natural. Nascemos para fazer sexo. A castidade é a não relação sexual e a virgindade também. Então, castidade e virgindade são anomalias, são doenças, são um absurdo em relação à natureza humana, são antinaturais contra a natureza humana, a virgindade e a castidade. E o cristianismo diz que são virtudes. Veja que ignorância. Virtudes que agridem a natureza do homem. Entendeu? Muito bem. Agora vamos para o final aqui.
os cristãos aí que defendem a castidade e a virgindade, lamentavelmente, veja, eles até mesmo contrariam o mandamento feito pelo Deus hebreu. O Deus hebreu, criado pelos hebreus, o mandamento está em Gênesis. Ali é o sexo, sempre o sexo, porque naquela época, há 6.000 anos, numa sociedade comparando com a nossa extremamente atrasada, a única forma de fecundação na época da Bíblia, a única forma de fecundação, a única forma de haver procriação, surgimento de novos seres humanos, na época da Bíblia, a única forma era a relação sexual. Então aqui, o escritor hebreu, que não se chamava Moisés, escreveu aqui o que está em Gênesis. Vou pegar aqui a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Entenda aí. Veja, ali em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, está escrito assim: criou Deus, veja aí a narrativa do escritor hebreu. Ele escreveu assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, olha aí, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Viu aí? Vou ler novamente. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Entenda. E continua, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então veja, esse mandamento aí, na ficção bíblica, criado por um escritor hebreu, naquela época, o escritor hebreu, ele sabia que a única forma de procriação, a única forma de aparecerem filhos, era por meio da relação sexual. A única forma. O escritor hebreu sabia disso, porque nem precisa ter conhecimento científico para saber. Um hebreu transava com uma mulher hebreia, nascia um filho. Pronto. Aí eles sabiam que da relação sexual nascia um novo ser. Era do conhecimento deles. Eles não tinham conhecimento como nós temos hoje avançado. Hoje, filhos podem aparecer sem a relação sexual, pela fertilização in vitro, por exemplo. Fertilização in vitro. Então veja, naquele tempo, a única forma de fecundação, de procriação, era por meio da relação sexual. Então veja que na lenda bíblica criada pelo escritor bíblico, ele diz aí que o Deus hebreu criou o homem e a mulher. E aí Deus disse aos dois, sede fecundos, olha aí, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O próprio Deus aí mandando o homem e a mulher fazerem sexo para que houvesse ali a fecundação, a procriação, para que a terra se enchesse de seres humanos. Então aí, em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, o Deus hebreu aí, na lenda bíblica, porque Deus algum existe, mas aí o homem hebreu sabia que era por meio da relação sexual que havia a fecundação. Então o Deus aí mandando o homem e a mulher fazerem sexo para a fecundação, para a procriação. Então, cristãos que não fazem sexo estão desobedecendo ao mandamento do Deus da Bíblia. Freiras católicas aqui, freiras católicas no Brasil, padres católicos estão agredindo aí o próprio mandamento do Deus hebreu, porque o Deus hebreu fez o homem e a mulher na lenda bíblica
e determinou que eles fizessem sexo, que eles multiplicassem ali na terra e que eles povoassem a terra por meio da relação sexual. E aí está. Então, padres católicos desrespeitam o mandamento do Deus hebreu, porque eles não podem fazer sexo por causa da religião cristã, cristianismo. O padre não pode fazer sexo. Uma ignorância sem fim. Ele não fazendo sexo e a freira virgem não fazendo sexo, eles dois, os padres e as freiras, estão contra o mandamento do Deus hebreu. Viu como é fácil explicar isso? Como o cristianismo é uma loucura? Como dizia o Rubem Alves, a teologia cristã é um edifício construído sobre absurdos. Aí está. Não se pode elogiar castidade e virgindade. Não são virtudes, como diz a doutrina cristã. Castidade e virgindade são anomalias, são uma agressão à natureza do homem. E aí está. Padres e freiras desobedecem ao mandamento do Deus da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. É tão fácil explicar isso. Você entendeu? Qualquer dúvida, escreva aí em meu canal que responderei a você. Mais um vídeo e muito obrigado.